para então retomarmos aquilo que temos começado a considerar a respeito da vida e serviço do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler desde o verso 12, por favor. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ter um breve tempo de oração juntos. Amado Senhor, voltamos os nossos olhos para Ti com toda a expectativa dos nossos corações. Sabemos que Tu tens prazer em falar à Tua igreja. Sabemos que Tu tens desejo de revelar um pouco mais das Tuas belezas e das Tuas glórias para nós. Confiados nisso, nós nos dobramos aos Teus pés e suplicamos. Fala conosco nessa noite, Senhor. Abre a Tua palavra para nós. Nós carecemos muito de ouvir a Tua voz. Aquela voz que despedaça os cedros. Aquela voz que é poderosa. Aquela voz que faz dar cria às corças. A voz do Senhor. Abre Tua boca nessa noite. Fala ao Teu povo. Age por meio da Tua palavra nos nossos corações. Nós nos apresentamos com todas as nossas debilidades. Tu as conheces todas. Suplicamos que o Senhor, na Tua ação poderosa por meio do Teu Espírito, possa nos capacitar em tudo, Senhor. Nos ajuda com o ambiente espiritual dessa noite. Nos ajuda para que não haja nenhuma interferência, nem interna e nem externa. Para que em tudo Tua palavra seja retida por nós. E assim o Senhor alcance o Teu ganho. Nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então iniciado, fizemos isso no sábado à noite, e considerado algo na segunda carta aos Coríntios, esse é nosso encargo para esse tempo. Nós dissemos aos irmãos que nosso encargo será mencionar, e se o Senhor nos ajudar, se o Senhor nos conduzir, tocarmos em algumas de 13 marcas da vida e do serviço de Paulo em 2 Coríntios. Já dissemos para os irmãos que 2 Coríntios é a carta autobiográfica de Paulo. Nós temos 2 Coríntios e Filipenses, especialmente, 2 cartas biográficas do apóstolo Paulo. Mas 2 Coríntios, por excelência, é essa carta. E nessa carta nós temos segredos muito maravilhosos da vida desse homem, desse servo tão significativo que o Senhor tomou por sua misericórdia e resgatou de um profundo charco de lama,
de uma condição terrível, ele mesmo acabou de dizer aí, você acabou de ler, noutro tempo eu era, verso 13, blasfemo, perseguidor e insolente. Noutro tempo eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Essa era Paulo. Aos Gálatas, Paulo diz que ele era um perseguidor da igreja, que devastava a igreja, é a palavra que ele usa para os Gálatas. Um perseguidor. Irmão, de alguma maneira o Senhor, por sua graça, encontrou esse homem. E então, pela sua maravilhosa graça, como já dissemos, mas também por uma definida resposta no coração desse homem, o que nós podemos, sem dúvida nenhuma, nomear como responsabilidade, ele avançou até onde nós conhecemos. Então, o que nós temos nesse vaso? Nós temos um vaso forjado de uma maneira particular, com aspectos muito particulares na sua vida, que até um determinado ponto caminhava de forma antagônica ao Senhor Jesus. Porque Paulo possivelmente tinha a mesma idade, naturalmente, do Senhor Jesus. Eles nasceram, o Verbo se encarnou mais ou menos na mesma época que Paulo nasceu. E essas duas vidas caminharam em sentidos opostos, porque Paulo buscava seus próprios projetos e interesses, e eles estavam em desacordo com a vontade do Senhor, até que o Senhor o encontrou. E pela sua misericórdia, ele tomou esse homem e fez dele um modelo, como ele diz aí, para todos aqueles que haverão de crer, ele diz. Ele, por sua graça, me tomou o principal dos pecadores, o cabeça dos pecadores, o príncipe. Ele me tomou e, por sua graça, encontrou caminho na minha vida, para que eu pudesse ser um modelo para todos aqueles que haverão de crer. Irmão, por que isso é tão significativo? Nós já dissemos aos irmãos, e que fique bem claro para nós, nosso modelo, nosso varão medida é Cristo Jesus, homem. Aquele glorioso varão medida de Deus. Ele é o nosso modelo. Mas o Senhor Jesus tomou um pecador como nós, como você e eu. E Paulo, sendo um terrível pecador, blasfemo, insolente e perseguidor, um homem que foi fundo no que é contrário à vontade de Deus, mas ele foi encontrado pela graça. E a graça encontrou caminho no seu coração e resposta no seu coração. E então nós temos um precioso vaso do Senhor que se tornou um modelo da misericórdia. Então, quando nós olhamos para essa vida, o que nós vemos? O que a graça poderosa de Deus pode fazer na vida de um pecador. Mas nós já dissemos para você que o que aconteceu com Paulo tem que ser considerado pelo menos por dois ângulos. Nós sabemos que a graça de Deus foi eficaz na vida desse homem. Então, para isso, eu queria que você abrisse um texto. 1 Coríntios capítulo 15. Abra esse texto, por favor, para que você veja essa combinação maravilhosa na vida desse homem. 1 Coríntios capítulo 15. Veja o que diz o verso. Já citamos muitas vezes esse verso aqui. O verso 10, leia comigo. 1 Coríntios 15, 10. Diz assim: mas pela graça de Deus, porque tudo começa com a graça. Tudo é pela graça. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele veio e com graça nos deu vida em Cristo Jesus. Então, Paulo começa com a graça, não poderia ser diferente. Tudo começa com a graça. Então ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça. E ele continua, e a sua graça que me foi concedida, preste atenção, irmão, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Agora veja isso, todavia, não eu,
mas a graça de Deus comigo. Que maravilhoso. O que esse homem está dizendo? A graça de Deus me encontrou, mas na minha vida ela não se tornou vã, porque eu respondi com tudo que eu sou, em todos os aspectos. Eu trabalhei, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que maravilhoso, irmão, que combinação é essa? Então o apóstolo Paulo, ele foi alcançado pela graça, a maravilhosa graça de Deus. Mas não somente isso, ele respondeu a essa graça. E talvez aqui nós precisemos considerar um pouco mais sobre a responsabilidade desse servo, porque a graça de Deus já brilha com intensidade refulgente quando nós olhamos para essa vida. Mas nós precisamos observar que ele foi alguém que respondeu plenamente àquilo que o Senhor havia feito e realizado por ele. Então, nós estávamos com o texto de 1 Timóteo marcado aí. Esse texto significa muito, porque Paulo já velho, esses são os últimos escritos de Paulo, 32 anos depois de ter tido um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, já completando seu ministério, já sendo oferecido como uma libação, é o que ele diz, uma oferta ao Senhor. Então, ele faz essa leitura do que Deus havia feito na vida dele e do modelo que ele seria, então, para todos os que houvessem de crer. Então, esse texto é tão significativo, porque a partir daí, nós começamos a compreender por que, em 2 Coríntios, nós temos marcas tão poderosas, tão claras a respeito desse servo. Nós temos passos tão definidos de resposta a essa graça, que se tornaram marcas da vida e do serviço de Paulo. Irmão, o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Senhor para escrever praticamente a metade do Novo Testamento. E que maravilhoso nós temos registrado para nós isso em cartas. Ele poderia ter escrito de outra maneira, não poderia? Ele poderia ter escrito um tratado teológico. Você concorda? Sem dúvida nenhuma ele poderia. Mas se ele tivesse escrito um tratado teológico, nós conheceríamos bem a sua teologia, mas nós não conheceríamos nada da sua vida e da sua experiência. Você percebe? Mas porque o Espírito Santo inspirou esse homem para escrever cartas, então nós temos relatado aqui para nós as marcas da sua vida e do seu serviço. E todas as suas respostas ao Senhor registradas para nós. E a maravilhosa graça de Deus encontrando curso naquele coração. Irmão, o chamamento para você e para mim é idêntico. O Senhor tem nos chamado para que sua graça encontre curso nos nossos corações e Ele obtenha para a sua glória a resposta devida à então graça que Ele tem dispensado a nós. Agora, eu gostaria de tomar mais um texto em Gálatas para nós avançarmos e considerarmos algumas coisas sobre a vida desse homem. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Já que nosso encargo, então, neste tempo, considerarmos algo sobre o servo Paulo e sobre os dias que antecederam a preparação desse vaso, para que então nós observemos sua carta biográfica. Então, passemos por essas 13 marcas. Agora, irmão, veja a partir do verso 12, verso 13 do capítulo 1. Diz assim, Gálatas 13, 1. Capítulo 1, verso 13. Diz assim, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Então, ele está falando da sua vida antes de conhecer o Senhor. E aqui nos interessa muito, para que nós vejamos como ele foi forjado.
para que então nós entendamos a resposta que foi obtida pelo Senhor. Então, o verso 13 vai dizer assim, obrigado, irmão. O verso 13 vai dizer assim: ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Impressionante essa expressão. Como eu procedia no judaísmo, perseguindo a igreja de Deus e a devastando. E aí ele segue. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Que maravilhoso! Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmão, esse texto nos ajuda a compreender um pouco do que nós temos na palavra a respeito de Paulo no início da sua vida. Nós sabemos que Paulo foi criado em uma cidade chamada Tarso, uma importante cidade da época, uma metrópole cultural, comercial da época. Essa era Tarso. Tarso era uma cidade, segundo os estudiosos, mais importante em muitos aspectos que Alexandria e Atenas, cidades muito significativas da mesma época. Tarso era um centro cultural e Paulo foi criado ali. A família de Paulo era uma família judia da dispersão. Eles foram dispersos da sua região, então eles se alojaram ali naquela região de Tarso. E a família de Paulo era uma família ligada então aos costumes judaicos. E esses costumes foram preservados. E esse jovem então, já que seu pai era um comerciante, ele teve a oportunidade de lidar num contexto muito próprio daquela cidade tão comercial. O apóstolo Paulo, então, teve a oportunidade de conhecer pessoas das mais diferentes culturas. E isso influenciou grandemente a formação do seu entendimento e os exemplos que pelo Espírito foram tomados na vida desse homem. Então, vamos citar algo para você compreender. O Senhor Jesus foi criado em uma região muito específica da região de Israel. Ele foi criado em uma região de pastores, de cultura, cultura pecuária, uma região muito simples. E o Senhor Jesus, em todos os seus ensinos, ele tomou esses exemplos simples daquela região e ensinou tão poderosamente. Então o Senhor toma os exemplos daquelas ovelhas e fala então a respeito dele como sendo o bom pastor. Maravilhoso, ensina tantas coisas. O apóstolo Paulo foi forjado de uma maneira muito particular. Naquela cidade tão comercial, certamente Paulo lidou com muitas pessoas que influenciaram aquilo que o Espírito retirou, pinçou do seu coração e aplicou de uma maneira ligada à revelação de Deus. Então Paulo, por exemplo, vai usar como exemplo os guerreiros, os soldados, os atletas. Paulo vai tomar exemplos muito específicos, possivelmente relacionados a esse tempo da sua formação. Paulo vai falar da construção de templos, de edifícios, porque Paulo certamente foi influenciado por isso em uma cidade de alta cultura. Sua família judaica preservava as tradições. E o apóstolo Paulo, com 13 anos, foi mandado para Jerusalém. Isso era o suprassumo para um jovenzinho que tinha aspirações religiosas.
Ele foi para Jerusalém com 13 anos, porque todo menino judeu que deseja seguir a carreira religiosa, que tem aspirações religiosas, ele começa a ser ensinado na escola rabínica aos 13 anos de idade. Então, aos 13 anos, Paulo vai para Jerusalém, e ele passa a ser ensinado na escola do mais importante rabino da época, Gamaliel. E aos pés de Gamaliel, então, Paulo tem toda a sua formação religiosa. Paulo passa a ter contato com verdades tão essenciais para ele. Certamente esse jovem, ele tinha como seus heróis aqueles personagens da palavra, Davi, Abraão, Josué, esses eram os heróis de Paulo. Então, esse jovem foi sendo formado. Agora, irmão, o Senhor tomou de forma tão particular esse homem, que ele foi, para nós resumirmos, para ficar bem conciso e você compreender a maneira que esse vaso foi formado, ele foi conduzido pelo Senhor a tal ponto que o seu pai, comerciante que era, compra para ele a cidadania romana. Tão interessante, se não fosse algo tão significativo para os propósitos de Deus. Porque nós sabemos que o mundo conhecido da época tinha uma forte influência administrativa, uma forte influência de impacto no que foi construído pelos romanos. E a cidadania romana de Paulo garantiu para ele passe livre por todo o mundo conhecido da época. Os romanos são famosos por suas estradas. Os romanos construíram estradas em todo o mundo antigo da época. E Paulo, por meio de uma preparação que nem ele conhecia bem, nem ele sabia, que só veio a frutificar lá na frente. Então, irmão, muitas coisas nas nossas vidas hoje nós não compreendemos, mas o Senhor, na sua soberania, porque sua história conosco começa antes da nossa com Ele. A história do Senhor conosco começou muito antes da nossa história com Ele. A palavra nos diz que nós fomos eleitos no amado antes da fundação do mundo. Nossa história com Ele começou muito antes. Sua história com o Senhor pode ter começado há alguns anos, mas a história dele conosco começou antes da fundação do mundo. E a história dele com Paulo começou antes da estrada de Damasco. Então ele começou a forjar esse jovem. E, em primeiro lugar, ele era alguém que tinha contato com a cultura romana. E isso é muito significativo. Por quê? Porque ele andou por todo mundo conhecido da época e o evangelho chegou até Roma através desse homem. E Roma era a capital do mundo conhecido da época. O apóstolo Paulo teve passe livre porque era um cidadão romano. Se ele não fosse, Pedro não era um cidadão romano. Pedro não tinha passe livre para andar em todas as províncias do Império Romano. Quem tinha isso? Paulo. Você acha que isso é por acaso, irmão? Não, definitivamente. Porque o Senhor estava preparando um vaso. Então, por sua graça, Paulo não somente foi alguém que teve acesso à cultura romana, mas Paulo foi alguém também versado na cultura grega. Irmão, a cultura grega influenciou em termos culturais, em termos de sabedoria, todo o mundo conhecido da época. Os gregos influenciaram tanto que o idioma falado na época, mesmo havendo domínio do Império Romano, era o grego. Nós sabemos que a palavra, o Novo Testamento, foi escrito em que idioma, irmão? Grego. Por quê? Porque os gregos influenciavam culturalmente o mundo da época. Então o Senhor forjou um vaso que tinha conhecimento, era versado na cultura grega. Para quê? Para que Paulo soubesse muito bem
que o saber em si mesmo ensoberbece. Para que Paulo tivesse o conhecimento de que sabedoria só existe em uma pessoa, que é a sabedoria com S maiúsculo. Aquela sabedoria de Provérbios 8, você se lembra? Aquela sabedoria que é personificada em Provérbios 8. O apóstolo Paulo precisava saber isso. Irmão, deixe-me te dizer algo para que você tenha uma ideia. Você se lembra que numa ocasião, os gregos quiseram ver Jesus, você se lembra? Isso é relatado por João, no capítulo 12, no seu evangelho. Os gregos quiseram ver Jesus. Aquilo foi tão extasiante para os apóstolos, que eles ficaram tão entusiasmados, que eles vieram, eu posso imaginar que eles vieram correndo dizer para o Senhor: Senhor, os gregos querem te ver. Os gregos querem falar com o Senhor. E já que o Senhor vai falar com eles, nós somos teus discípulos, nós estamos juntos. Então, quando o Senhor deu uma resposta, o coração deles quase saiu pela boca. Porque o Senhor olhou para eles e diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então o coração deles quase saiu pela boca, porque eles falaram: nossa, os gregos são o berço da sabedoria, e eles querem ver o nosso mestre. E o nosso mestre acabou de responder que é a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E nós agora, ele vai ser glorificado, e nós somos seus discípulos, nós vamos junto. E então o Senhor chega e começa a conversar com os gregos, você lembra? E o Senhor diz o que para eles, irmão? Se o grão de trigo, caindo em terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Que maravilhoso. Porque o que o Senhor apresenta para os gregos? Ele apresenta aquela sabedoria com S maiúsculo. Ele apresenta para os gregos a sabedoria de Deus, que é loucura para os gregos. Que é loucura para todos aqueles que em si mesmos se julgam sábios. Que maravilhoso. Então o Senhor se apresenta para esses gregos. Estou dizendo isso apenas para que você saiba quem eram os gregos nessa época. E o apóstolo Paulo era versado na cultura grega. Por que nós sabemos? Porque nós temos um episódio desse homem muito significativo. E nós sabemos que ele tinha condições porque ele foi forjado de uma maneira particular. Agora, irmão, isso não significa que tudo aconteceria normalmente na vida dele. Porque mesmo sendo preparado como foi, ele seguia uma direção oposta aos propósitos do Senhor. Quando o Senhor se encontrou com ele em Damasco, ele estava indo para onde, irmão? Com toda a preparação. Ele estava indo para onde? Ele estava indo para Damasco com cartas do Sinédrio. Ele era um embaixador do Sinédrio. Ele estava indo para Damasco com cartas autorizando a prender e matar os cristãos. Esse era Paulo. E ele estava andando numa posição tão antagônica, mas o Senhor o estava preparando. Ele não sabia. Isso iria frutificar, mas ele não sabia. Agora, o Senhor o preparou versando na cultura grega. Para quê? Para que um dia ele entrasse em Atenas. Então ele entra em Atenas, o berço, a capital da Grécia, do mundo grego da época. O lugar dos pensadores, dos filósofos gregos. E então Paulo passa por todos aqueles altares, porque, diferente dos romanos, os gregos tinham um costume. Todos os povos que eles conquistavam, eles traziam os deuses desses povos e colocavam em Atenas para que eles adorassem esses deuses também. Então Paulo está andando por Atenas e ele vê um altar. E esse é um maravilhoso insight espiritual. Então Paulo olha para aquele altar e vê um altar ao Deus desconhecido. E ele então sobe no Areópago, o lugar dos filósofos. Só os principais filósofos podiam subir no Areópago, irmão.
mas porque Paulo era alguém versado na sabedoria, ele foi preparado dessa maneira, então ele tem um alcance que apóstolo nenhum teve, e ele sobe no Areópago. Então no Areópago ele começa a falar com aqueles homens, e é impressionante que ele chama todos os atenienses de ignorantes. E ele olha para eles e diz assim: eu gostaria de hoje fazer uma notificação para vocês. Todos aqueles que são advogados aqui sabem bem o que é uma notificação. Uma notificação é uma coisa séria, não é? Uma notificação é algo importante. E Paulo notifica, isso está registrado lá em Atos 17. Então Paulo notifica os atenienses e diz: eu queria notificar vocês que Deus não levou em conta os pecados cometidos no tempo de ignorância, mas a partir de hoje, Ele faz uma notificação a que todos vocês se arrependam e creiam no Verbo de Deus encarnado. Que maravilhoso! Por que ele pôde fazer isso? Porque ele era versado na cultura grega. Mas não só isso, Paulo também era alguém que dominava a cultura judaica. Porque o mundo da época era dominado por 3 povos em 3 aspectos. Os romanos tinham o comando militar, bélico, eles dominavam pela força. Os gregos tinham domínio intelectual. E os judeus tinham domínio religioso da época. Então Paulo foi preparado nesses 3 âmbitos. Para quê? Para que ele fosse o homem e o vaso separado por Deus para alcançar lugares que nenhum outro alcançou. Irmãos, a igreja precisava ouvir a respeito de verdades, não apenas saber que o unigênito do Pai se encarnou, mas a igreja precisava compreender quem era esse homem-Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A igreja precisava saber o que esse homem-Deus fez e realizou. E quem fez a explicação detalhada disso foi Paulo. Quem entrou em ambientes que nenhum outro entrou foi Paulo. E esse então é o apóstolo da graça, assim ele foi conhecido. Porque essa graça, na sua vida, não se tornou vã, mas ele respondeu a essa graça. Mas com toda essa preparação, de alguma maneira, Paulo estava equivocado nas suas convicções. Embora ele tenha sido criado na cultura judaica. Não é impressionante, irmão? Não é impressionante que de alguma maneira ele perdeu o alvo e ele estava caminhando em um sentido absolutamente oposto e o Senhor vem e se encontra com ele. Então, a partir daí, você já conhece o relato. E agora nós chegamos a 2 Coríntios, objeto então da nossa consideração. 2 Coríntios é a carta biográfica desse homem, forjado de uma maneira tão particular. E o que nós temos aí em 2 Coríntios é um relato das experiências de Paulo, de uma maneira tão preciosa. Nós temos 13 marcas da vida e do serviço de Paulo. E nós vamos, a partir de agora, apenas citar com breves comentários essas marcas. É o nosso encargo para esse tempo. E então, nos tempos que restam, nós estaremos considerando de forma pontual algumas marcas que o Senhor tem trazido ao nosso coração o desejo de repartir um pouco mais. Vamos então, abra a sua epístola. Seria muito significativo que você anotasse essas marcas, para que então no tempo de partilha de grupo, você tenha no seu coração o registro de algo que o Senhor tem falado ao seu coração. Irmão, esse é o objetivo de nós nos reunirmos em grupos. Não tem outro significado. Nós não estamos considerando de dividir em grupos para que você dê o seu testemunho pessoal. Não é esse o nosso encargo. Nosso encargo é que você reparta algo que, pela graça do Senhor, o Espírito Santo tomou e impactou o seu coração, em particular. Então você possa repartir isso. E aquela verdade que foi repartida por um ângulo aqui nessa noite,
ela seja redimensionada e ampliada no partilhar dos santos. Você percebe? Então é exatamente isso que nós vamos fazer nos grupos. Então, vamos tomar aí, 2 Coríntios, e considerar algumas dessas marcas, se o Senhor nos ajudar, pelo menos citar as 13 marcas nessa noite. A primeira marca está no capítulo 1, a partir do verso 3. E a primeira marca nós vamos chamar de uma vida guiada pelo Espírito. Essa é a primeira marca desse servo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, irmão, vai brilhar a marca de um homem guiado pelo Espírito. Dirigido, uma vida conduzida pelo Espírito. Essa é a primeira marca. Então, nós temos, a partir do verso 3, vamos ler juntos. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Irmão, vamos parar aqui, porque essa palavra consolação já tem algo muito significativo. Porque nós estamos falando de uma vida guiada pelo Espírito. A palavra no grego aí, para consolação, é paraklesis. Interessante essa palavra, não é? Porque eu tenho certeza que você sabe qual é a palavra grega para Espírito Santo. O Consolador. A palavra grega é parácleto. Então, o parácleto, Consolador, está diretamente ligado à pessoa e à obra do Espírito Santo. Então, tudo começa com o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E é Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que somos consolados, nós mesmos podemos consolar. Que maravilhoso! Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Irmão, esses versos resumem a primeira marca da vida do apóstolo Paulo. Uma vida no Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito. O que nós temos aí, em uma frase, para nós não nos alongarmos tanto, em uma frase, nós temos aí um princípio espiritual. O ferido que cura. Em uma frase, nós temos um resumo do que Paulo está dizendo. Ele está nos ensinando que o ferido cura. O apóstolo Paulo está ensinando que, na medida em que nós somos consolados nas nossas angústias, nós aprendemos, com o Paráclito, a sermos verdadeiro consolo uns para os outros. E essa é a marca desse homem. Ele, sem dúvida nenhuma, foi um poderoso instrumento, semelhante ao bendito Espírito Santo, de consolo para a igreja de Deus. Por quê? Porque ele viveu uma vida guiada pelo Espírito. Irmão, será que essa é uma marca da sua vida e da minha? Será que quando as pessoas olham para nós, elas poderiam nos designar como consoladores? E veja que essa é uma expressão muito deteriorada no português, né? Consolo no português é uma expressão que denota uma complacência. Passar a mão na cabeça, isso é consolo.
Nós, aqui no Brasil, temos um ditado que diz assim: o fulano recebeu um prêmio de consolação. Porque ele está tão desanimado, ele não ganhou, mas ele recebeu um prêmio de consolação. Irmão, na Bíblia, consolação tem a ver com a obra do bendito Espírito Santo. Na Bíblia, consolação tem a ver com aquela atitude do Paráclito que se coloca ao lado, toma sua mão e pega firme com você. Esse é o Consolador. Esse é o bendito Espírito Santo. E o que Paulo aprendeu a fazer? Paulo aprendeu a ser um consolador. Você se lembra quando ele olha para a igreja e diz assim: não há quem sofra que eu também não sofra. Não há quem chore que eu também não me angustie. Por quê? Porque Paulo aprendeu a ser um consolador. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um ferido que aprendeu a curar. Deixe-me te dizer uma coisa. Irmão, certamente você tem passado por lutas e provas. Certamente o Senhor tem te ensinado por meio de duras provas. Em grandes angústias, certamente, essas você não precisa nem pedir, porque o Senhor trabalha assim conosco. Nessas angústias, o Senhor tem lições muito particulares a te ensinar. Certamente elas vão deixar algumas marcas, algumas cicatrizes ficarão. Se você aprender todas as lições que o Senhor deseja te ensinar, o Senhor estará te preparando para ensinar outros. Se você não aprender, você sempre será um bebê espiritual e nunca poderá assumir responsabilidade pela vida de outros. Você percebe? Mas não foi assim com Paulo, porque ele respondeu à graça e ele aprendeu a ser um instrumento do Espírito para a consolação do povo de Deus. Esse era Paulo. Então essa é a nossa primeira marca. Vamos seguir. Nossa segunda marca está em 2 Coríntios capítulo 1, verso 9 agora. Verso 8 e 9, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmão, a segunda marca da vida de Paulo, nós vamos chamar de sentença de morte. E é tão interessante que 2 aos Coríntios começa com a sentença de morte e termina com o espinho na carne. Essa é a experiência de Paulo. A sua vida começou com uma sentença de morte, e essa é a sua biografia, lembre-se. Nós estamos lendo um relato biográfico. E a sua vida começa com uma sentença de morte e termina com um espinho na carne que o esbofeteava, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. E isso está no capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Então, a segunda marca é a sentença de morte. O que significava isso para Paulo, irmão? O que significava ele experimentar sobre nós, ele diz, nós tivemos a sentença de morte para não confiarmos em nós e confiarmos em Deus. De alguma forma espiritual, Paulo compreendeu que Deus tinha uma decisão tomada e que ele não abriria mão dessa decisão. Eu tratarei com você. De alguma maneira, Paulo compreendeu que Deus tinha uma decisão tomada. Ele vai tratar comigo. E sobre nós ele colocou uma sentença de morte, para nos ensinar a não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no Deus que ressuscita os mortos. Então essa é a segunda marca da vida de Paulo. Vamos seguir. A terceira marca está aí no capítulo 1 ainda, verso 12.
Nós vamos chamar essa terceira marca de o testemunho da consciência. Paulo era alguém que não somente aprendeu a viver uma vida no Espírito, e essa vida no Espírito, ela traz sobre nós, para que não confiemos em nós, uma sentença de morte, mas também Paulo aprendeu a andar com uma consciência pura, irmão. Não havia acusação na sua consciência. E como isso é necessário, e como isso não é a verdade a respeito de muitos de nós. Nós ainda temos tido consciência maculada, consciência que nos acusa por muitas coisas que não temos respondido devidamente ao Senhor. Então a terceira marca, verso 12, porque a nossa glória, veja como ele diz, irmão, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e especialmente para convosco. Ele está dizendo, nós temos vivido de uma maneira digna no que se refere ao mundo em geral, mas especialmente com o povo de Deus, nós temos sido fiéis. E essa é a terceira marca de Paulo, uma consciência, o testemunho da sua consciência. A quarta marca, capítulo 2, verso 12 e 13. Nós vamos chamar essa quarta marca de um espírito coordenado. O apóstolo Paulo, na sua vida e serviço, ele não somente tinha uma consciência que dava testemunho de santidade e de sinceridade diante de Deus e diante dos homens, mas ele também tinha um espírito coordenado. E essa é a quarta marca. Paulo teve na sua vida e no seu serviço um espírito coordenado. Leia os versos. Verso 12 diz assim, capítulo 2. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Irmão, isso aí não é impressionante? Nós sabemos quem era Paulo. Você acha que Paulo era de perder alguma oportunidade? Paulo pregava a tempo e fora do tempo. Paulo não perdia oportunidades. O que ele está dizendo aí é que se abriu uma porta no Senhor. Interessante, não é, irmão? Porque essa porta, Paulo discerniu que era uma porta aberta pelo Senhor, mas ele não teve tranquilidade. Você já observou isso aí? Por que esse homem de Deus não teve tranquilidade no espírito por uma porta que foi aberta no Senhor? Porque Paulo tinha um espírito coordenado. O que ele compreendeu? Que certamente essa porta tinha sido aberta pelo Senhor, mas essa não era uma porta que havia sido aberta para ele sozinho. Então ele precisava de Tito, mas ele não encontrou Tito. E então ele não teve tranquilidade de entrar por essa porta. Não é impressionante, irmão? Como nós temos desconsiderado uns aos outros. O que Paulo compreendeu a respeito de um serviço coordenado. Nós temos tantos projetos, não é assim? Nós temos tantas coisas. Nós fazemos tantas coisas desconsiderando o fato de que nós precisamos ter um espírito coordenado. Como que nós podemos, por exemplo, irmãos que servem com a palavra, compartilharmos a palavra com um espírito descoordenado? Como que isso pode ser possível, irmão? Nós servirmos sem coordenação com os servos do Senhor? Como que nós poderemos ser naquilo que confere com a vontade de Deus, se nós estamos descoordenados?
Como que pode, dentro da mesma assembleia, irmãos seguirem direções antagônicas? Um espírito descoordenado. Você vê? Mas Paulo compreendeu o que significa ter um espírito coordenado. Um espírito ligado ao Senhor e que respeita todos os servos do Senhor. Esse era Paulo. Irmão, certamente Paulo teve uma amplitude ministerial imensamente diferente da de Tito, não foi? Paulo teve uma amplitude no seu serviço absurdamente maior do que a de Tito. Então, por que Paulo esperou por Tito? Porque ele tinha um espírito coordenado. Você vê? De alguma maneira ele entendeu que ele não poderia desempenhar esse serviço sozinho. Não é maravilhoso isso? Não é uma marca maravilhosa de vida e serviço? Então essa é a quarta marca. A quinta marca, nós vamos chamar de a fragrância do conhecimento de Deus. Havia uma marca na vida de Paulo que era o perfume de Cristo, a fragrância do conhecimento de Deus. Onde está essa marca? Capítulo 2, versos a partir do 14 até o 17. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o aroma, o perfume do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, aroma ou cheiro de morte para morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porém, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa é a quinta marca, o bom perfume de Cristo manifestado nessa vida. O apóstolo Paulo compreendeu, e então ele relata aí para nós na sua biografia, que nós sempre, irmão, o cristão, ele nunca ficará sem manifestar uma fragrância. O problema é que esse cheiro, ele pode ser um cheiro adequado e ele pode ser um cheiro inadequado. Nós podemos manifestar algo que agrada o Senhor e algo que desagrada o Senhor. Aqui nesse texto, Paulo está falando positivamente, dizendo: ele sempre manifestará o perfume de Cristo, e essa é a experiência dele. Ele sempre manifestará o perfume de Cristo. E na experiência dele, ele sempre manifestou isso, tanto para os salvos, quanto para os que se perdem. Houve na vida de Paulo um aroma. Irmão, nós precisamos dizer aqui que isso envolve, de uma maneira muito particular, se o Senhor nos conceder graça para considerar talvez essa marca de forma mais profunda, mas isso envolve de uma forma muito particular entes queridos, por exemplo, familiares. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós fomos chamados para que de nós a fragrância do conhecimento de Cristo, ela manifeste um cheiro de vida para a vida, mas também um cheiro de morte para a morte. A fragrância do seu conhecimento gerará tanto salvação quanto condenação, juízo. Que o Senhor nos ajude. E essa é então a quinta marca. Vamos seguir a sexta marca, capítulo 3, versos de 5 a 8. Verso 5 é o objeto, então, do tema do nosso tempo aqui. A nossa suficiência vem de Deus,
você percebeu que o apóstolo Paulo acabou de dizer assim: quem é suficiente para essas coisas? Então agora ele responde a essa pergunta dizendo: a nossa suficiência para essas coisas vem de Deus, no verso 5. Mas ele continua, e nós vamos chamar essa marca de o caráter de Cristo escrito pelo Espírito em nós. E então nós vemos essa designação a partir do verso 6, que diz assim: o qual, esse Deus todo-suficiente, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem olhar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, que ministério é esse? É o ministério do bendito Espírito Santo escrevendo nos nossos corações as marcas do caráter de Cristo. Então, essas marcas foram escritas na vida desse homem. E nós vamos descrever, se o Senhor nos ajudar, algumas delas. Vamos para mais uma marca, a 7ª marca. Capítulo 4, a partir do verso 7. Nós não vamos ler os versos de 7 a 12, eles trazem a 7ª marca. Nós vamos chamar essa marca de o caminho da cruz. E o que nós temos aí? Nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E então Paulo vai descrever essa marca, dizendo: nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, perseguidos, abatidos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também no nosso corpo se manifeste a sua vida. E então ele vai chegar até o verso 12 dizendo: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Do que ele está falando? Do caminho da cruz. O caminho da cruz é que nos leva a esses dois conjuntos de experiências aí, tão antagônicos. Como que é possível ser em tudo atribulado, porém não angustiado? É possível por causa da operação da cruz nos nossos corações. Você vê isso? E o apóstolo Paulo, então, experimentou isso com profundidade. Essa é a 7ª marca. 8ª marca, capítulo 4, versos de 16 a 18. Nós vamos chamar essa marca de uma correta avaliação da fé. Uma balança espiritual adequada, irmão. Paulo tinha uma balança no seu coração adequada. Onde que está isso? O verso 18, por exemplo, são os versos de 16 a 18, mas o verso 18, para nós ganharmos tempo, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então Paulo tinha uma balança adequada no seu coração. Ele sabia avaliar o que é eterno e o que é passageiro. Ele sabia fazer uma avaliação a respeito do que é celestial e do que é humano. Ele tinha uma balança adequada no seu coração, e essa é uma marca da vida desse homem. E essa é a nossa 8ª marca. A 9ª marca, os versos, capítulo 6, os versos de 4 a 10. Nós vamos chamar essa marca de a escola de Cristo. Aprendendo na escola de Cristo. E Paulo, nessa escola, ele aprendeu muitas coisas. Ele aprendeu através de aflições, privações, angústias, açoites, prisões.
ele aprendeu o que é paciência, ele aprendeu o que é pureza, ele aprendeu o que é saber, ele aprendeu o que é longanimidade, ele aprendeu o que é bondade, ele aprendeu o que é amor não fingido, ele aprendeu o que é a palavra da verdade, ele aprendeu o que é o poder de Deus, ele aprendeu quais são as armas de Deus. Tudo isso Paulo aprendeu na escola de Cristo. E isso está relatado aí para nós, então, nos versos de 4 a 10. A nossa 10ª marca, capítulo 10, os versos, conhecidos versos de 3 a 5. Capítulo 10, versos de 3 a 5. Como nós vamos chamar essa marca? Nós vamos chamar essa marca de uma percepção clara da batalha espiritual. Paulo tinha na sua vida uma marca e no seu serviço. Paulo sabia muito bem que nós estamos em um ambiente de batalha. Ele não era um soldado desapercebido. É por isso que ele olha para Timóteo, já velho, e diz assim: Timóteo, se envolva com os sofrimentos de Cristo e também com os meus. E não se envolva como um bom soldado com os negócios dessa vida, mas se dedique a satisfazer os desejos, os propósitos daquele que te arregimentou. Você se lembra? O apóstolo Paulo vai ensinar Timóteo a respeito disso. Por quê? Porque ele compreendia o que é a batalha espiritual. E onde está isso? Os versos de 3 a 5, tão conhecido. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versos que temos citado tanto. 11ª marca, capítulo 11, verso 2. O capítulo 11 começa com Paulo dizendo algo tão maravilhoso: quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Como nós vamos chamar essa marca, irmão? Essa marca nós vamos chamar de zelo de Deus. O coração de Paulo queimava com o zelo de Deus. De que maneira? Da maneira que ele olhava para os irmãos e dizia: eu tenho preocupações em relação a vocês, que de alguma maneira vocês sejam enganados. Então ele zelava pelas igrejas para que em nada os irmãos fossem afastados. Se você continuar o capítulo 11, aí é isso que você vai ler. Para que em nada os irmãos fossem afastados da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo, ou que são de Cristo, talvez uma melhor tradução. E essa é a nossa 11ª marca. A 12ª marca está no capítulo 12, verso 7, a partir do verso 7. E nós vamos chamar essa marca de espinho na carne. E essa é então a 12ª marca. E o verso 7 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Tem uma frase de Calvino muito interessante a respeito desse versículo. E ele diz assim: um vaso com muitas virtudes, Deus também preserva fraquezas e erros com espinhos, para que ele não se ensoberbeça. Um vaso com tantas virtudes espirituais, Deus também preserva fraquezas, para que ele não se ensoberbeça. Tem muitas linhas de pensamento relacionadas a isso aí, irmão. Tem irmãos que dizem que Paulo, o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade nos olhos. Tem outros irmãos que dizem que o espinho na carne de Paulo era uma dificuldade para falar, ele se diz falto no falar, que Paulo era gago. E então alguns irmãos dizem que esse era o espinho.
Mas nós cremos que de alguma maneira havia no coração desse homem um espinho, uma adaga colocada por Deus para que em nada ele se ensoberbecesse, para que ele fosse contido por causa da grandeza das revelações. E ele por 3 vezes ora ao Senhor: Senhor, retira isso de mim. E o Senhor responde o que para ele? Você se lembra? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que maravilhoso. E essa é a 12ª marca da vida desse homem. Ele era alguém que aprendeu com esse espinho a depender de Deus e ver o poder se aperfeiçoando naquela fraqueza. Paulo não era leviano com as suas fraquezas, não é isso que nós estamos dizendo. Paulo era muito sério com as suas fraquezas, mas ele aprendeu que nesse padecimento de fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoava. Que maravilhoso. E a nossa 13ª marca, para nós encerrarmos então, e passarmos citando todas elas, está no capítulo 12, a partir do verso 14. E nós vamos chamar isso de uma genuína paternidade espiritual. Paulo aprendeu a ser pai espiritual do povo de Deus. E essa é a 13ª marca. O que ele diz nessa última marca? Verso 14 diz assim, capítulo 12, verso 14. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vocês. Não é impressionante isso, irmão? Paulo olha para os irmãos e diz: eu vou até vocês, e eu não vou ser pesado em nada para vocês, porque eu não estou procurando bem nenhum de vocês, mas eu procuro vocês mesmos. E ele diz assim: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais entesourar para os filhos. Paulo está abordando aqui um princípio espiritual. Ele está dizendo para eles: eu sou pai de vocês, e eu tenho entesourado riquezas em Cristo para vocês. E eu desejo ir estar com vocês, não para procurar nada de vocês, mas apenas por vocês mesmos, porque eu tenho para com vocês o coração de um pai. Então ele segue o verso 15 e diz assim: veja isso, de boa vontade me gastarei, ou me desperdiçarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado. Então ele segue e abordando algo dessa paternidade. Essa é a nossa 13ª marca, irmão, da vida e do serviço de Paulo. De alguma maneira, essas marcas nos ensinam a respeito da resposta que esse homem deu a essa graça abundante que o encontrou. Ele aprendeu a responder a Deus. Ele aprendeu a ser um pai, assim como Deus é pai. Ele aprendeu a depender de Deus, mesmo em fraquezas, para que seu poder se aperfeiçoasse. Ele aprendeu a batalhar com armas adequadas, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ele aprendeu e aprendeu e aprendeu. E tantas respostas, então, ele deu ao Senhor, para que ficasse evidente. Então nós temos um registro em 2 Coríntios. Que o Senhor nos conceda graça para passarmos por algumas dessas marcas e considerarmos alguns pontos que podem nos ajudar de forma mais específica e mais profunda. Nós temos entendido, irmão, ao longo dos anos, que o tempo que nós temos aqui juntos, ele significa um desejo que amadurece, avança, para que cada coisa que nós fizermos aqui tenha da parte do Senhor
motivo espiritual. Então, é a terceira vez que eu tenho estado aqui com os irmãos e eu tenho visto isso avançar e queria fazer um relato para você. Quando eu estive aqui a primeira vez, eu confesso que de alguma maneira fiquei assustado. Porque nós tínhamos muita agitação, muita agitação. E nós tínhamos algumas noites, por exemplo, de uma agitação tremenda antes e depois da ministração da palavra. As mentes eram tão agitadas que os irmãos tinham dificuldade de ouvir com atenção a palavra. Mas isso vem avançando no Senhor e então eu gostaria de dar esse testemunho para vocês. Isso vem avançando e os irmãos têm aprendido a aquietar os corações e ouvir o Senhor. Esse é um aspecto. Mas os irmãos também têm aprendido que todas as atividades que nós fizermos, elas precisam apontar para Cristo. Elas precisam ter um motivo espiritual. Então, nessa noite, nós teremos uma noite temática. E essa noite temática é uma extensão daquilo que nós temos tido aqui essa noite. Nós temos ouvido a palavra tem falado aos nossos corações, nós temos recebido da parte do Senhor, então nós vamos estender esse tempo aqui, mas agora lá no local de alimentação, para que o Senhor nos fale através de algo que as irmãs e irmãos têm preparado ali. Mas tem um motivo espiritual. As irmãs e irmãos têm algo a falar ao coração de vocês. Então isso significa muito, irmão. Porque nós, e então agora me incluo com os irmãos, temos aprendido a ter em tudo motivos espirituais. Porque que razão que pode ter para nós termos uma noite temática que não seja o nosso Senhor? Nós estamos aqui retirados para isso. Qual objetivo nós poderíamos ter? Então, graças ao Senhor, nós teremos uma noite em que as irmãs e irmãos têm a falar aos nossos corações através do que tem preparado ali. Então nós vamos direto para lá, vamos ter uma palavra de oração e vamos direto para lá, vamos nos conduzir calmamente, não é um tempo para dispersão, você não está autorizado a ir para o seu quarto, não é assim, irmãos? Você não está autorizado a ir para onde você quiser, nós vamos nos dirigir diretamente para lá, você é responsável por preservar esse ambiente espiritual, para que o Senhor siga nos falar, amém? Então vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome, nós te adoramos, porque pela tua graça infinita, o Senhor reservou para nós essa carta preciosa, biográfica, desse teu servo, o apóstolo Paulo, que aprendeu de forma tão efetiva a responder às tuas demandas. Senhor, nós queremos aprender com tudo isso. Nós queremos olhar para esse irmão que com tanta ousadia pôde dizer: vocês olhem para a minha vida e me imitem, porque eu sou um imitador de Cristo. Que nós tenhamos a ousadia de olhar para esse irmão e responder como ele respondeu, para que o Senhor seja honrado nas nossas vidas, como tem sido honrado na vida desse servo, depois de tanto tempo. O Senhor construiu algo tão duradouro na vida dele, que tantos têm sido ensinados. Senhor, nós desejamos ser servos assim. Nós queremos que o Senhor construa nas nossas vidas, para a tua glória e não nossa, aquilo que está no teu coração. Para isso, Senhor, nos auxilia, para que haja uma resposta efetiva desses jovens, dessa assembleia, em tudo aquilo que o Senhor tem desejado. Também oramos por esse tempo em que estaremos reunidos ali para essa noite temática. Fala aos nossos corações a respeito do bendito pão da vida que tu és. Nós desejamos ouvir ainda mais a tua voz. Nos conduz, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém.